Hoje, se tivesse uma música para ilustrar esse vídeo que a gente vai gravar agora, seria aquela que o Ronaldinho Gaúcho cantava com Wesley Safadão. Professor da malandragem, que estuda na escola onde fizemos faculdade. Mais ou menos isso aí, depois o editor corta essa bobagem, tá? O que a gente vai falar hoje? Como chutar questões em prova. Fica comigo. Salve, salve, meus queridos alunos, meus queridos 01s. Aqui é professor Fidel Ribeiro, do Concurseiro 01, o curso que mais aprova nas carreiras militares de todo o país. E hoje eu quero trazer uma dica muito importante, que vai ser bem objetiva, bem direto ao ponto, como chutar questões de prova. E também como não chutar questões de prova. Vamos lá, bem objetivo. Primeiro, qual que é o momento que tu vai chutar uma questão de prova? Quando tu não sabe, mas não é imediatamente no momento que tu não sabe. Por quê? Olha só. Às vezes, a gente está passando ali questão 1, a gente sabe, questão 2, a gente sabe, a 3 a gente tem uma ideia, já marcou ali. A 4, a gente não tem a mínima ideia de qual seria aquela resposta. Não chuta naquele momento. Não sabe a resposta, tu não pode ficar quebrando a cabeça, te martelando, meu Deus, agora eu vou ficar 30 minutos tentando achar essa resposta. Não sabe a resposta, deixa quieta a questão, deixa stand-by, tá? Rapidamente, já viu que não sabe? Passa direto para a próxima questão. E vai fazendo as questões assim, e aquelas que tu não tem a menor ideia, tu vai deixando para a reta final. Chegou no final da prova, e vocês viram que ficaram 4 questões que vocês não têm uma opinião formada, que vocês vão ter que ir para o chute propriamente dito. Aí sim, no final da prova, a gente vai uma por uma dessas questões e vamos analisar algumas coisas para chutar. Primeiro, vamos tentar eliminar alternativas. Antes da gente fazer o chute propriamente dito, a gente faz a parte do chute consciente. A gente vê, dentro das 4 ou 5 alternativas que vão ter, dependendo da prova que for e da banca que for, vai ter 4 ou 5 alternativas, tu vê quais são aquelas que tu tem certeza absoluta que não é. Por exemplo, tu sabe que 2 mais 2 são 4. Tem uma alternativa que fala 2 mais 2 são 5, eliminamos. Bem óbvio, ficamos com 4 ou com 3, dependendo se for uma prova de 4 ou 5 questões. Vamos imaginar que ficamos com 3. Das 3 que ficaram, tu tens uma questão ali que te traz o que eu chamo de palavra totalizadora. Essa é uma expressão que eu comecei a utilizar na preparação dos meus alunos e que eu vou dividir com vocês nesse momento. O que é uma palavra totalizadora? É aquela palavra que é quase uma absolutista monárquica. Aquela palavra que te dá uma regra certa, uma regra exata, uma regra precisa. Então, por exemplo, sempre a soma de múltiplos de 2 vai dar um número par. Estou chutando qualquer coisa, tá? Nem sei se isso está certo ou errado, mas enfim. Olha a palavrinha que apareceu nisso. Sempre. Quando tem uma questão para chutar e tem uma palavra que te remete a uma ideia absoluta, a uma verdade absoluta, algo total e imutável, perene, e que, cara, nada é imutável, cara. Nada é imutável. Jesus morreu, foi lá, empurrou a rocha, saiu lá de dentro, ressuscitou. Como é que a gente vai dizer que uma coisa acontece sempre? Então, tu nunca chuta algo que tem a palavra sempre, nunca, jamais, obrigatoriamente, a não ser que tu saiba. Tu lembra do texto da questão, tu tem o texto da questão bem claro na tua mente, tu lembra que tu leu aquilo, exatamente aquilo, e falava que obrigatoriamente 2 mais 2 serão 4. Bom, tu lembra, tu sabe, aí tu não tá chutando, aí tu vai marcar porque tu sabe. Agora, se tu for chutar, nunca chuta a palavra nunca. Nunca chuta a palavra sempre. Nunca chuta a palavra obrigatoriamente. Por quê? As bancas adoram pegar a palavra preferencialmente e botar no texto obrigatoriamente. As bancas adoram pegar algo que é relativo e transformar em absoluto. Esse tipo de análise a gente tem que sempre fazer. Outra coisa, vamos imaginar uma prova agora de 5 questões. 5 questões múltipla escolha. Prova de 5 questões múltipla escolha e tu tens nessas 5 questões 3 delas que te falam sobre uma coisa e 2 que te falam sobre outra. Então, por exemplo, uma questão, 2 mais 2 igual a 4. Outra, 2 mais 2 igual a 5. Outra, 2 mais 2 igual a 6.
Outra, 3 mais 3 igual a 9, 3 mais 3 igual a 7. Percebe que das 5 alternativas, eu tinha 3 delas discutindo sobre uma coisa e 2 delas discutindo sobre outra. O que a gente faz? A gente descarta as 2 que estão discutindo sobre outra. Porque possivelmente aquelas 2 ali, elas estão só para encher linguiça e fechar o número de alternativas que a banca tem que mandar. A questão certa, ela vai estar entre o assunto que é mais mencionado em alternativas diferentes. Se forem 4 questões e tu tem um assunto A numa, assunto B noutra e assunto C em 2, pode ter certeza, tem que chutar entre uma das 2 do assunto C. Entendeu o que eu estou querendo te dizer? Tu tem 2 falando sobre conta de mais e uma falando sobre conta de menos e uma falando sobre conta de multiplicação. Tu pode ter certeza que a alternativa certa é uma das 2 que está falando na conta de somar. Então, o assunto que aparece em mais alternativas é dentre aqueles que tu deve fazer o teu chute. Não estou dizendo que sempre isso vai dar certo, porque eu estou falando apenas quando tu vai chutar. E quando tu chutar, tu está indo para tudo ou nada. Quando tu for chutar e for uma questão que trabalhe prazos. Como assim que trabalhe prazos? Vamos imaginar que o prazo para que a notificação seja entregue para o conselho do idoso é de 20 dias, 15 dias, 5 dias, 30 dias, 45 dias, e tu não sabe o prazo para entregar essa notificação. Tu não tem a menor ideia. O que tu começa fazendo? Tu elimina o maior prazo, tu elimina o menor prazo e tu fica com os prazos mais do meio, tá? E aí, dentre os mais do meio, tu procura chutar. Mas quando for uma questão que te dá várias alternativas de prazo, normalmente o menor prazo e o maior prazo não são alternativa correta, ok? Tá? Essas são dicas específicas, mais ou menos como chutar, mas aí tem aquelas dicas totalmente aleatórias. Essas que eu falei todas têm lógica. Quando várias alternativas tratam do mesmo assunto, possivelmente esse assunto ele tem que estar na resposta correta de alguma forma. E aí tu vai pela lógica. Quando tem essas palavras que te dão uma obrigatoriedade, que te dão uma imposição de algo, tem que ser isso, e é isso, isso normalmente está errado, tá? Então, descarta também. Quando fala jamais, jamais, nunca, em hipótese alguma, todas essas expressões costumam, tá? Porque a vida, vou contar para você um segredo, a vida é relativa. Eu estou aqui hoje, eu posso não estar amanhã. Ninguém sabe das coisas com tanta propriedade, ainda mais quando a gente pensar no Brasil. Cara, no Brasil nós temos, por exemplo, um ordenamento jurídico gigante, existe lei de tudo que é lado, uma lei diz uma coisa, outra lei diz outra, a gente tem que ponderar, ver o que se aplica em cada caso. Então, palavras e expressões que te remetam a verdades absolutas, tu elimina na hora do chute, só marca uma dessas, tem certeza que está escrito no teu material, eliminou o que é absoluto, chegou na hora de chutar, viu que tem um assunto que só é falado em uma das alternativas, elimina essa alternativa. Tem um assunto que é falado em 2 alternativas, mas 3 falam de outro assunto, elimina essas que caem menos, já está tendo uma boa base. E aí, dentro do que vocês vão chutar prazos, lembra sempre que o menor prazo e o maior prazo, tá? Sempre que foram números, o menor e o maior costumam ser os errados. Então, tu elimina o menor, elimina o maior e fica só com os do meio para chutar. E aí, agora as técnicas sem fundamento nenhum. Agora, o que seria a técnica sem fundamento nenhum? Uma delas é tentar ver na grade de vocês o que vocês já marcaram. Ah, eu já marquei muita letra D. Então não chuta a letra D, chuta em alguma outra, tá? Faz sentido? Não, porque não tem nada que garanta que tu marcou certo a letra D e que não seria essa uma letra D, ou que o examinador não colocou várias questões da letra D. Então, mas tem gente que dá essa dica como sendo algo muito importante e eu não desconsidero, tá? Só não tenho convicção para dizer que isso é uma dica técnica, tá? Isso é uma dica de achismo, uma dica de chute propriamente dito. Tudo que eu ensinei até agora para vocês era um chute com lógica. E agora é o chute chutando mesmo. Então, tu já viu que marcou muita letra D, não chuta a letra D. Tu já viu que marcou as 2 questões antes e as 2 depois são letra C. E tu tem certeza daquelas.
essa do meio tu não marca C. Não deve ter 5 em sequência, né, que sejam C. Então, pensa na sequência, naquilo que está na volta, mais para frente, mais para trás, e aí tenta eliminar algumas que estão aparecendo demais e chutar nas que apareceram de menos para vocês. Prefiro que vocês usem as técnicas que eu passei antes. Ver o que tem de bizarro aí no texto, tentar ir eliminando as coisas com uma certa lógica, se questionar sobre qual seria o impacto daquilo. Será que isso é uma coisa que sempre acontece mesmo? Será que é isso? Façam essas perguntas a vocês mesmos. E aí, se vocês não se acertarem com nenhuma dessas técnicas, tu chuta a letra B de Deus, se tu crê em Deus, ou a letra A de ateu, caso tu não crê. Tá? Então, todo mundo é livre para ter crença ou não ter. D de Deus, A de ateu é a última opção. É óbvio que isso aí não quer dizer absolutamente nada na prova de vocês. Pode fazer o mamãe mandou escolher você, imaginar que tu está com um pêndulo ali, o pêndulo vai te dar o dedinho na questão correta. Tudo isso é possível. Mas as 3 primeiras dicas que eu falei para vocês, dos prazos, dos assuntos que estão em mais de uma alternativa e principalmente tá, as palavras que te remetem a algo absoluto, algo que sempre vai acontecer. Essa tu elimina, tá? As 3 primeiras dicas são muito importantes, as outras aí é papo de youtuber aí, é coisa que a chance de dar certo é muito pequena, tá, galera? Abraços, bons estudos, boa prova, tamo junto. Eu e a equipe do Concurseiro 01 queremos ver vocês por aqui. Digam o que acharam e digam o que vocês querem de vídeo nosso nos comentários. Valeu!